Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, mas aqui, meus irmãos, trazendo um vídeo para o canal Cristão e Empreendedor. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Daniel Filho, que fez um vídeo em menção ao meu canal Cristão e Empreendedor. Eu agradeço, Daniel Filho. Vamos lá para o carro, gente. Vou falar ali dentro do carro, que às vezes fique mais à vontade. Não sei se tá escuro. Dá pra ver, ainda tá claro. Então, meus irmãos, o que acontece? Primeiro eu venho agradecer aqui ao Daniel Filho pela menção que ele fez ao canal Cristão e Empreendedor. Muito obrigado, Daniel Filho. Graças a Deus, eu consegui resolver aquela questão que eu tinha colocado no comentário. Por ser um canal novo, eu estava com muita dificuldade de lançar vídeos acima de 15 minutos nesse novo canal. Mas eu entrei em contato com o Moisés do Ceará, ele me ajudou e eu tentei e tal, depois a gente resolveu. Eu tive a ajuda dele e da esposa dele. Daniel Filho, você colocou alguma coisa a respeito de seus questionamentos sobre se o vídeo, então, antes de você ver, tinha alguma coisa relacionada ao público LGBTQIA+. Mas eu vou responder mesmo assim. Não sei se foi esse o intento, mas eu vou esclarecer essa questão. O serviço público, eu vou te falar, você é um servidor público, acho que você é professor de história. Acredito que na área da educação até mais maleável essa questão do público LGBTQI. Mas o serviço público bancário, ou seja, essas empresas públicas, elas sim, elas respeitam a pessoa que vive essa condição de ser LGBTQIA+. Eu vou falar o que aconteceu comigo e vou falar com outras pessoas que eu conheço que estão nessa condição. Na época que eu entrei nos Correios, mesmo na época do treinamento, eu já via, porque na época do treinamento vinha pessoas de vários lugares no estado de Minas, porque cada região, tem uma universidade que a gente faz o treinamento. Então, na época quando eu prestei o concurso, que eu fiz o treinamento dos Correios, se reunia lá na Unicorreios em Belo Horizonte, vários candidatos que foram aprovados, sejam carteiros, atendentes, OTTs, operador de triagem, transbordo, que eu acho que não existe mais esse cargo. Então, se reuniam em um lugar e lá eu lembro que tinha muitos homossexuais, se eu não me lembro, tinha uma travesti, e essa travesti, ela era muito inteligente na época, não era de minha turma, mas ela se destacou muito. Porque essas empresas, eu falo as empresas públicas, primeiro, elas não podem demitir uma pessoa pela condição sexual, ou pela raça, cor, credo, religião ou condição sexual, porque nós sabemos que isso se configura crime de homofobia. Então, empresas públicas, um exemplo, se a pessoa ela é homossexual, seja um homossexual masculino ou feminino, se essa pessoa presta concurso público e ela é aprovada, ela não pode ser discriminada, a menos que ela tenha uma má conduta, um mau comportamento. Mas o que aconteceu? Na época, quando eu prestei o concurso dos Correios, eu era evangélico, antes de me desviar, e eu até contei para algumas pessoas, eu falei assim, eu sou... Porque, sempre, quando a gente vem de um passado, as pessoas fica resquício. Então, vou dar um exemplo aqui. Como eu vim dessa área da homossexualidade, então ainda fica resquício, não no sentido de que a pessoa esteja pecando, mas às vezes uma pessoa olha para mim e fica assim, nossa, esse rapaz é muito delicado, ele tem um jeito assim diferente de conversar e tal. Então, às vezes, ninguém nunca me viu, mas fica com aquela pulga atrás da orelha, entendeu? Fica tipo uma nuance no ar. Então, alguns colegas meus, na época, eu confessei para eles, que a gente se reuniu de várias pessoas de vários lugares, eu falei assim, eu sou ex-gay, eu sou evangélico e tal. E na época eu dividi um quarto. Quando eu dividi meu quarto, nós ficamos um mês no hotel em BH. O rapaz que dividiu o quarto comigo, ele era evangélico, casado evangélico.
gente dividia quarto, sempre respeitei ele, me respeitou, a gente compartilhou experiências cristãs e ele sabia que eu era, né, ex-gay. Inclusive ele soube na época quando eu me desviei também, porque a gente tinha contato. Hoje a gente não tem mais por conta da correria. Então o que acontece, Daniel Filho? Essas empresas que visam lucro, elas, a última coisa que elas estão interessadas é na condição sexual da pessoa. Elas, na verdade, elas querem que o funcionário venha gerar receita para a empresa. Elas estão interessadas em receita. Ai, deixa eu abaixar o vidro aqui para ficar mais claro. Então elas estão interessadas, Daniel Filho, na receita da empresa. Elas estão interessadas nisso. E o que acontece também? Gente, não sei, deixa eu ligar o carro aqui para ver se acende. Opa. Vou colocar aqui no ponto, porque não tava não. Deixa eu ver onde que acende aqui. Eu não tenho muita prática com direção não, gente. Não tem tempo. Quem dirige pra mim é um funcionário, mas acredito que essa luz aqui, ela não tá legal. Eu confesso que eu tenho um certo trauma com direção. Quem dirige meu carro é um funcionário meu. Aqui, ó, por conta disso aqui. Tentei aqui, mas não deu certo não. Aqui a chave. O freio de mão já tá baixado aqui, levantado quer dizer. E o que acontece, meus irmãos? Eu tenho carteira, viu? Mas eu tenho um trauma de direção por conta de um acidente que eu sofri aqui, ó. Eu tenho que vencer essa questão desse trauma. Aí tem um funcionário meu que ele dirige pra mim. Apesar que agora eu tô sem funcionário, né? Mas lá em Pedra Azul, se Deus quiser, eu vou voltar a dirigir, porque lá é uma cidade que o trânsito é mais organizado. Lá o trânsito tem semáforo, aqui Poté é meio complicado, aqui que as pessoas não respeitam não. Mas voltando ao assunto aqui, enfim. Então, Daniel Filho, essas empresas, elas querem, na verdade, lucro. Elas estão pouco importantes se a pessoa é homossexual, se não é. Claro que a pessoa tem que ter conduta. Quem entra numa empresa dessa, você não pode ser, né? Como esse vídeo meu, ele é um vídeo cristão, mas é direcionado para pessoas que não são cristãs. Claro que o homossexual não pode ser espalhafatoso, essas coisas, chamar atenção. Ele tem que ter uma certa conduta, uma certa ética. Aí muita gente fala assim, mas pelos vídeos seu que eu vi no passado e que você posta, isso era todo escandaloso. Gente, eu já falei, aquilo ali era um trabalho artístico. Eu tinha um cabelo grande, só que eu me vestia como homem, no sentido assim, era como se eu estivesse igual falando com vocês aqui, só que a diferença é que eu tinha um cabelo grande, eu vestia umas roupas assim, um pouco mais sensualizadas, no sentido assim, de calças apertadas, mas eu não tinha uma conduta escandalosa, como eu apareço nesses vídeos aí que eu gravei pra vocês. Por quê? Porque aquilo ali é uma personagem de um trabalho artístico que eu desenvolvia. Então eu não tinha eu não tinha esse comportamento escandaloso dentro da agência. Eu inclusive, essa agência que eu trabalhei aqui em Ipota e a maioria da que eu trabalhei, principalmente essa última, a minha equipe era formada por homens. Então dentro da agência tinha, quer ver? Um atendente, um apoio, e tinha 2 carteiros, fora o mote, era só homem ali dentro e todos eles me respeitavam, mesmo eles me vendo como homossexual. Então não tinha piadinha, não tinha falta de respeito, não tinha nada. Quando eu falava uma coisa, eles me obedeciam. Vocês estão entendendo? Aí, Daniel Filho, o que acontece? Então, dentro dessas empresas, o que mais tem é homossexual. Vocês acham que dentro do Correio não tem homossexual? Não tem. Uma vez, vou contar uma coisa que aconteceu. Eu entrei uma vez num site, num aplicativo de encontros, né? Encontros, pegação, vamos supor, aplicativo de pegação. Aí quando eu tô me deparando lá, que eu fiz o meu cadastro e tal, eu me deparo com um chefe meu, que muito discreto, o cara tava lá. E era num público mais direcionado ao público LGBT, entendeu? Só que quando eu encontrava com ele nas reuniões, ele sabia que eu tava lá e tinha visto ele.
porque ele via minha foto, né, no grupo lá, no hall de participantes lá desse aplicativo, e ele também tava. Mas a gente fingia de besta, eu contava para poucas pessoas. Eu falava, você sabe fulano, aquele chefe nosso? Pois é, tava no aplicativo gay. Então, dentro dessas empresas tem. Deixa eu ver, que eu me lembre, assumidos são poucos. Muitos não são assumidos, mas eles chegam. Uns chegavam na agência chefia que você batia o olho e sabia logo de cara que é homossexual. Deixa eu dar uma saidinha desse carro aqui, que tá começando a escurecer. Eu não consegui acender a luz aqui. Então a gente já sabia que era homossexual. Então, o que eu ia dizer? Se você manter uma conduta dentro dessas empresas, uma conduta de questão de ética, de comportamental, você é respeitado. Você tem um respeito, independente se você é homossexual, se você é hétero, entendeu? Bigenário, o que for. As pessoas têm que respeitar ali. Você foi aprovado, foi para exercer essa função. Entendeu? Então, o que acontece? Tem uma cidade... Hoje em dia, até dentro da polícia militar, tá tendo casal gay, gente. Eu sou de Pedra Azul, Minas Gerais. Depois vocês pesquisem no Google, assim, ó, casal militar gay em Itaubim, que já passou até na mídia. Tem 2 rapazes lá que estão dentro da polícia militar, que eles são homossexuais. E tá dentro da polícia, entendeu? Hoje em dia, as corporações não podem demitir uma pessoa por conta da orientação sexual, não. Entendeu? Isso é crime de homofobia. E outra coisa também, se eu não me engano, esses bancos privados, bancos que não são do governo, eles têm não vou dizer que é preconceito, né? Porque eu conheço homossexuais que trabalham em banco privado. Porém, tem uma ressalva maior, eles têm que ter uma vida mais recatada, uma vida que não pode ser tão exibicionista. Porque eu já conheci casos de um certo banco um dia demitiu um funcionário porque ele postou na rede social uma foto com o namorado dele. Então, o preconceito, vamos dizer, tem um preconceito velado em empresas, principalmente bancos privados, esses bancos privados aí que não são governamentais. Mas eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida. Em relação ao público, a gente não pode discriminar, né? Eu já atendi vários tipos de pessoas na agência, né? Não pode discriminar ninguém por ser homossexual. Já aconteceu uma vez eu ser discriminado, não numa empresa dessas, porque o processo rola solto, né? Se um homossexual ou lésbica for numa empresa dessa e sofreu um preconceito, ele pode ali processar por homofobia. Mas uma vez eu lembro que eu sofri preconceito numa padaria. Não nessa que eu postei não, gente, foi em outra. Foi até aqui dentro de Ipoté, porque eu fui na padaria na época, eu tava na condição, né, homossexual. Eu fui na padaria e eu lembro que eu comprava sempre... Vou dar um exemplo, eu comprava um bombom, era um pudim, bolo no pote, eu não lembro o que era. Era um doce que eu comprava. Porém, eu me lembro que quando a esposa do dono da padaria ela vendia para mim mais caro, ainda vendia com a cara ruim. Aí, né, quando eu comprava na mão dos funcionários era um preço. Quando essa mulher estava lá e eu comprava na mão dela, era outro, ela subia o valor. Aí um dia eu perguntei a uma funcionária de lá, foi até na rua, não perguntei nem dentro da padaria. Eu falei, ô fulana, por que a esposa do dono da padaria, toda vez que eu tô lá, além de ela me atender com a cara fechada, ela coloca o preço lá em cima? Aí a funcionária falou assim, é porque ela não gosta de gay. Ela detesta homossexual, não gosta de jeito nenhum. Aí eu falei assim, mas eu não entendi não, como é que uma pessoa se predispõe a abrir um comércio e ela não gosta, não quer, ela quer escolher o público que ela vai atender, ela não quer atender homossexual e tal. Ô gente, e tipo assim, eu fiquei abismado com aquilo ali. Mas se eu quisesse processar essa mulher por homofobia, por alguma coisa, eu processava, mas eu deixei pra lá. Tanto que esse povo nem mora mais aqui em Ipoté. E o que eu venho dizer pra vocês? É igual aqui na minha lavanderia, eu não tenho que escolher roupa de quem eu vou lavar, não. Eu já atendi vários tipos de cliente aqui, gente. Eu já atendi
Eu já atendi cliente aqui, pai de santo, já atendi pessoa que eu não vou falar que a pessoa é prostituta, mas segundo os boatos da cidade, já envolveu com prostituição, entendeu? Isso aí não cabe a mim julgar o que a pessoa é, o que a pessoa faz, não. Se ela tá querendo um serviço, eu tenho que executar. Eu já peguei roupa aqui em estado deplorável de sujeira, entendeu? Sujeira íntima, vocês estão me entendendo, né? O tipo de sujeira que eu já peguei aqui, nem por isso eu deixo de atender. Claro que não é uma situação muito agradável, né? Você pegar cuecas, né? Cuecas sujas de forma íntima, vocês estão me entendendo? Principalmente cueca, já chegou aqui na lavanderia, mas fazer o que? A gente tem que executar o serviço e manter o sigilo. É tanto que eu estou falando a situação, mas eu não estou expondo o nome de ninguém. Então acontece sim. Esse tipo de situação você não pode expor o cliente, expor pessoas e nem envergonhar, né? Porque mexer com o público é isso. Então, Daniel Filho, eu vim esclarecer aqui a dúvida e já serve para muitos também que às vezes está querendo ingressar e para saber como é que funciona essa questão de atendimento e demanda do público LGBT, QIA+. Um abraço a todos vocês e que esse vídeo sirva de edificação.